Vídeo rápido e o setor bancário ele está derretendo, muitas ações nas mínimas e um pânico generalizado no setor. Eu vou te mostrar com números, dados, estimativas de lucro e novos dividendos o porquê esse é o setor mais barato de toda a Bolsa de Valores brasileira. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Sempre pelos maiores, os mais conhecidos e que geralmente estão na carteira do investidor, o Santander nesse trimestre é aquele que teve maior crescimento. No comentário rápido, a base ela foi muito fraca de comparação, mas mesmo assim ele fica na primeira posição. O Bradesco cresceu mais de 13%, lucrou 5,2 bilhões de reais e de maneira recorrente. O Itaú é aquele que mais cresceu, ele cresceu 18%, o lucro dele foi a 10,7, quase 11 bilhões de reais, um recorde histórico. Quando a gente fala do setor bancário, o Itaú ele continua performando muito bem. A Caixa cresceu 0,7, menos de 1%, e o Banco do Brasil, quando a gente fala dos quatro principais bancões, ele é aquele que menos cresceu. Ele aumentou o lucro em apenas 8%, e isso explica um pouco do porquê de toda essa queda, do porquê de toda essa desconfiança. O futuro ele fica mais incerto. Aqui a gente não fala nem de crescimento, só da linha final de lucro. O Banco do Brasil ele já avisou que ele vai ser mais cauteloso na distribuição e da expansão de crédito por conta de toda a inadimplência. Está crescendo muito em praticamente todas as linhas do negócio. O PDD ele está nas máximas, ele não para de crescer trimestre após trimestre e o banco vive disso. Ele precisa expandir a carteira dele, independente se o cenário é de crise ou se o macro ele está indo bem, ele está com força. O banco ele precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo: inadimplência, PDD e expansão de crédito em um momento de dificuldade. E esse momento desafiador para o setor bancário, ele atingiu agora até o Itaú, porque Bradesco e Santander eles têm os problemas de operação. O Banco do Brasil começou até agora um problema de inadimplência, PDD e uma desconfiança dos números futuros, mas uma empresa que não tem problema é o Banco Itaú, e mesmo assim acaba sendo puxado, e mesmo assim a cotação vem para baixo junto com todo o setor. O crescimento de lucro é praticamente imparável quando a gente fala do Itaú. Nos últimos 10 trimestres, o banco com maior resultado e recorde foi o Itaú, e nos últimos 4 trimestres seguidos é o Itaú que também traz um ótimo resultado, só que isso parece não ser suficiente. O setor bancário, numa estimativa e num relatório do BTG, ele vai ter um crescimento muito fraco, muito aquém do que ele teve no último ano, onde ele cresceu aqui quase 16% do ano passado para esse, e de 2024 para 2025 a expectativa é de um crescimento de apenas 10%. Então o ritmo diminui, o mercado espera inadimplência apertando um pouco. Se a inadimplência aperta, concessão de crédito também fica mais enxuta. Se o crédito não cresce, o resultado dos bancos também não cresce. Isso explica uma dúvida que eu acabei de receber lá na nossa comunidade, do porquê esse pânico no setor bancário e o porquê das ações não pararem de cair. Só que isso também tem um lado bom, a gente precisa enxergar o lado positivo também nisso. O setor bancário, ele é hoje o setor mais barato de toda a Bolsa de Valores, e hoje a gente tem números para mostrar que isso já é uma verdade. O setor bancário, um PL de 12 meses, ele está na casa de 5,4 vezes contra uma média de 8 vezes e meia. Então o PL atual está na casa de 5 vezes e o PL histórico, aqui levando em consideração a última década, ele é de 8 vezes e meia. Então numa conta rápida, só para o preço sobre lucro atual retornar para a média, e a gente não fala nem daqueles momentos de bonança, só para ele retornar para a média histórica, ele precisaria subir 50%. Então a gente fala de um aumento de 50% nas cotações, e muita gente pode entender isso como margem de segurança. E do lado eu deixei separado também o preço sobre lucro de todos os setores. A gente vai excluir aqui o setor aéreo, porque esse daqui, quem é investidor de valor, não deveria passar perto nunca, a não ser que seja para diversificação e risco. Em todos os outros, o setor bancário ele tem a menor relação de preço sobre lucro, ele fica abaixo do Ibovespa, fica abaixo do Ibovespa sem Petrobras e Vale, fica abaixo do setor doméstico e fica abaixo de todos os outros. Nenhum setor tem um momento e um PL tão baixo como o setor bancário. O setor de commodities e o petróleo e gás aqui embaixo eles chegam próximo, mas desconsiderem, levem em consideração a tese de inversão de múltiplos. Olhar para a relação preço sobre lucro de empresa comoditizada e cíclica ele é um erro e já levou muita gente a perder dinheiro. Então o setor bancário ele é hoje oficialmente um dos setores mais baratos da Bolsa de Valores.
Começar pelo Banco do Brasil, que a gente vai ver que assim como o setor bancário, ele tem muita margem, faz parte da nossa estratégia, isso que você está vendo aí do lado é o último movimento de compra feito na carteira da comunidade, ele tem um dividendo a pagar nessa semana, mais de R$ 1 bilhão, e a Datacom foi no dia 11 de dezembro. Quem estava posicionado, quem já era sócio, vai receber na conta, isso daqui a gente fala de um JCP, então tem desconto de imposto de renda, aproximadamente 15 centavos por ação. E esse é um dos motivos da Genial continuar a recomendar a compra em meio ao pessimismo com os grandes bancos. A maioria das casas e dos bancos que cobrem o setor bancário, eles rebaixaram o Banco do Brasil de compra para neutro. Uma das poucas que ainda tem recomendação de compra é a Genial, e eu concordo já pelo contexto inicial. O Banco do Brasil, a gente vai ver que ele está nas mínimas do último ano, e a recomendação de compra, ela sempre tem que vir no momento da queda. Geralmente quando a ação sobe, todas as casas recomendam compra, quando a ação cai, todas elas também recomendam venda, e a Genial pelo menos está se mantendo forte. No momento de queda, é o momento que o investidor inteligente tem que começar a estudar e considerar uma ação. Então o Banco do Brasil vai entregar um ROI de 20% no próximo ano, esse daqui muito em linha com a nossa expectativa de retorno para 2025. O mercado espera 21 a 22%. Na minha opinião, isso é muito otimista, só que 20% ainda é um excelente retorno. Com isso, o banco consegue entregar ainda um excelente lucro, e eles também estão sendo positivos. Eles esperam um crescimento de 5 a 10%, e essa queda, essa desaceleração é o que assustou muita gente, mas a gente aqui sempre age no contrassenso. Quando todo mundo estava empolgado, eu trazia essa questão de deteriorização dos números desde o ano passado, e agora que está todo mundo pessimista, eu também ajo da mesma maneira. A rentabilidade vai ser boa, o lucro vai continuar crescendo, menos do que o mercado espera, mas vai continuar crescendo, e o Banco do Brasil aumentou o payout de 40% para 45%. Isso leva a crer que o banco vai continuar pagando um ótimo dividendo, mesmo com essa diminuição do ritmo da expansão da carteira de crédito que a gente acabou de falar agora há pouco. A própria empresa, em uma reunião recente com o mercado, já disse que vai ser mais cautelosa, vai agir de maneira prudente para cuidar da inadimplência. Então, o lado positivo e negativo. O positivo é que cuida da qualidade da carteira e do PDD, e o lado negativo é que a carteira cresce menos, ela expande menos, e, consequentemente, o lucro do banco também vai crescer numa velocidade menor, e por isso o mercado não gosta, e o resultado disso é esse daqui. O Banco do Brasil está nas mínimas das últimas 52 semanas. Um comentário aqui é que eu recebi uma dúvida do porquê eu sempre falo dessas 52 semanas, e isso é porque cada site traz de uma maneira. Um ano ele tem 52 semanas, então a gente pode falar que ele está nas mínimas do último ano, ou que ele está nas mínimas das últimas 52 semanas. 52 semanas é muito usado em sites e para relatórios da Bolsa Americana. Lá as ações, eles só enxergam dessa maneira, mínima ou máxima das últimas 52 semanas, e a gente pode ver que o Banco do Brasil está nas mínimas. Ele começou a abrir uma janela de oportunidade para muita gente que queria se tornar sócio, e com esse PL na casa de 4 vezes o lucro, ele mostra um desconto muito grande nessa média aqui dos últimos 10 anos, de 6,36. Então o Banco do Brasil, ele precisaria subir mais de 30% apenas para retornar essa média histórica, e isso pode indicar um bom momento de entrada, olhando de maneira isolada para o preço sobre lucro e para a tese de regressão à média de Shiller. Fora isso, a gente tem o Bradesco, que vivia um excelente momento, tinha subido mais de 25% até essa virada de chave que a gente teve no macro da Selic, e o próprio problema da Intercement, uma dívida de mais de 3 bilhões de reais. Isso por si só já responde a dúvida de muita gente do porquê o Bradesco devolveu toda aquela alta, e ele também anunciou mais de 3 bilhões de reais em JCP, um valor bruto de 26 centavos por ação ordinária, 29 centavos por ação preferencial. E com esse anúncio, o Bradesco ele chegou a mais de 11 bilhões de reais declarados. Esse é o valor total que vai ser distribuído para quem estava posicionado em 2024. Isso dá mais de R$ 1 por ação, R$ 1,11 por preferencial. Ele ainda tem 4 bilhões de reais que vão ser pagos no mês de janeiro. Esse dividendo ele já está provisionado, já aparece na conta corretora de quem é sócio, e no resumo desse anúncio são 26 centavos por ação ordinária, 29 para o preferencial. A Datacom é no dia 30/12, no penúltimo dia desse ano. O sócio ele tem que dormir comprado, a data de pagamento ela fica em aberto até a metade do ano que vem. O valor líquido, já descontado 15% de IR, ele é de 22 centavos por ação ordinária, 24 centavos, quase 25 por ação preferencial. Isso dá um dividend yield praticamente igual nos dois casos, 2,10 e 2,11, e isso daqui mostra que as ações ordinárias hoje elas estão mais descontadas, elas valem mais a pena, mesmo com as preferenciais pagando mais nesses anúncios. O Bradesco até essa semana ele estava numa lista
lista das 5 ações que pagam mais do que a Selic, que acabou de ser elevada, e ele tinha uma remuneração, dividend yield, de quase 13%. No caso dele, em algo muito parecido com o Banco do Brasil, o PL dele também está abaixo da média histórica. Comentário rápido, vocês lembram que até o começo desse ano, o Bradesco ele tinha o pior preço sobre lucro, ele era o mais caro de todos os bancos, e aí a gente teve uma combinação de resultado crescendo e cotação caindo, e hoje ele tem um PL de só 7 vezes o lucro, abaixo da média histórica, abaixo da maioria dos bancos também, só vai ficar atrás do Banco do Brasil, está cotado hoje a 10,70, subiu mais de 2% por conta desse anúncio, e ele está exatamente na mínima das últimas 52 semanas. Então, no último ano, nos últimos 12 meses, essa é a menor cotação do Bradesco, e a gente já tem Banco do Brasil e Bradesco, dois bancões que a cotação não para de cair, já começa a abrir esse tipo de oportunidade, esse tipo de assimetria. O resultado melhorou e o número veio maior, enquanto a cotação não para de cair. Fora isso, e para a gente finalizar, comentar sobre Itaúsa, Itaú e um novo dividendo de um banco menor, a Itaúsa, que essa matéria traz aqui para chamar atenção. Luiz Barsi abandonou essa ação por conta dos baixos dividendos, mas a BlackRock aproveita toda essa queda na cotação, e a gente tem mais uma empresa do setor bancário que está nas mínimas do ano. Por isso, a BlackRock se aproveitou. BlackRock, para quem não conhece, é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. Eles têm quase 12 trilhões de dólares em custódia sobre gestão deles, e aqui eles fizeram um movimento de compra, eles aumentaram a posição deles para mais de 5% de participação na Itaúsa, mas no comentário aqui não adianta se empolgar. Eu sempre trago isso para vocês, que é para abrir o olho. A gente já viu isso em empresa elétrica, a gente já viu isso no Banrisul, e é assim que a BlackRock opera. Ela fica flutuando de 4,9 até 5,1 e ela fica fazendo trades de compra e venda, aumentando e reduzindo participação. Então eu já recebi um comentário de que agora que ela aumentou participação é um bom momento de comprar a Itaúsa. Isso não tem nada a ver, deixa essa notícia de lado. Lembra daquilo que eu sempre falo, o mercado ele vive de valorização e taxa, aqui nesse caso trades. O investidor de valor ele vive de boas empresas e remuneração. Você pode escrever que daqui a alguns meses, caso a Itaúsa suba, eles vão se desfazer dessa posição e a gente vai voltar a falar dela na casa de 4,9, vocês podem me cobrar depois. O que não muda o fato da Itaúsa estar super descontada, os números mostram isso. Ela já está na casa de R$8, caiu muito recentemente, um PL de 6 vezes o lucro. Isso daqui é algo muito difícil. Ver Itaúsa e Itaú sendo negociada na casa de 6 e 7 vezes o lucro só aconteceu em momentos de crise. Hoje ela está exatamente nas mínimas do último ano, das últimas 52 semanas, então a gente tem mais uma empresa. Banco do Brasil está nas mínimas, Bradesco está nas mínimas, Itaúsa está nas mínimas com um PL abaixo da média histórica, e que a gente tem um pequeno gap, uma pequena simetria de lucro e resultado. A gente já viu no começo do vídeo que o Itaú ele não para de quebrar recorde, tem um crescimento imparável, e mesmo assim, com o lucro crescendo, com um recorde de desembolso para pagamento de dividendo, ele está na primeira posição em termos de volume de distribuição. O banco ele está sendo puxado junto, ele começa a dar oportunidade para muita gente que queria uma nele. O Santander ele não tem muita novidade, apenas uma troca na cadeira de gestão, que não é pouca coisa. Num comentário aqui, toda vez que vocês verem troca de diretoria, troca de cadeira nas empresas que vocês investem, tenta não pular a notícia, apesar dela parecer sem sentido ou não gerar muito interesse, mas isso daqui é algo importante. Essas pessoas recebem muito dinheiro e tem um impacto muito grande na tomada de decisão e no futuro da empresa. E para a gente finalizar, o Banco ABC é um banco bem menor. Ele acabou de anunciar mais de 200 milhões de reais em forma de JCP, então nesse caso a gente tem incidência de imposto de renda. O valor pago ele é de 86 centavos por ação e o pagamento ele vai ser feito no dia 9 de janeiro. Quanto custa investir para você que decidiu ingressar no setor bancário financeiro? Além dessas, a gente tem muitas outras empresas que vale a pena estudar. A bolsa ela tem diversos bancos que tem histórico de crescimento, que tem histórico de dar retorno, que tem um bom histórico de pagamento para quem é sócio, mas esses daqui são só os 4 maiores, que a gente sempre cobre eles aqui. Quanto custa começar? Quanto custa investir em cada uma dessas ações? O Banco do Brasil cotado a R$24, com um dividend yield de 10,5%, a Itaúsa cotada a apenas R$8 e um dividend yield de 7%, o Santander cotado a R$11 e um dividend yield também próximo a 7%, e o Bradesco cotado a R$10, remunerando 7%. Quanto custa começar hoje e já entender, já sentir como é investir na Bolsa de Valores e receber um pagamento? Esse pagamento ele vai ser pequeno, mas não desanima, não se compara, porque todo mundo passou por isso. R$55 seria o valor para começar uma carteira, depois de você estudar e escolher as empresas que você quer para ela. Deixa no
um comentário se gostaram ou não, se são sócios de algum banco, se são sócios de algum dos 4 bancões, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.